Senhoras e senhores, mais uma vez, muito boa noite. Este é mais um ano de encontro, de networking, de reconhecimento, promovido pelo Sindiex. Já começamos fazendo um agradecimento pela gentileza da presença de cada um que aqui está. E pedimos também a atenção ao nosso telão. Nós agora assistiremos aos vídeos dos nossos patrocinadores Ouro. Toda empresa tem um começo, um plano no papel. É aí que o Bandes entra, com orientação, crédito e parceria de verdade. E o sonho ganha forma, força e futuro. Assim como milhares de histórias do nosso estado, o Bandes é sustentável e apoia a inovação. Um banco que acredita nas pessoas e no desenvolvimento. E caminha ao lado de quem faz a gente seguir em movimento. Bandes, liderando a transformação sustentável do Espírito Santo. O que faz algo ser singular? A singularidade se constrói pela qualidade. Por isso, investimos em uma equipe multidisciplinar e especializada, que se dedica à criação de soluções jurídicas robustas e sustentáveis, contribuindo para a segurança jurídica e para o crescimento dos nossos clientes. E isso é o que nos fez chegar até aqui. Berge Advocacia. Ontem, hoje e sempre. Singular. O que é inegociável para você? No fim, o que realmente importa são as relações que construímos ao longo da vida. O tempo é precioso demais para desperdiçarmos com incertezas. Invista no que realmente importa. Deixe que a parte pesada da vida nós cuidamos para você, porque segurança jurídica não é só uma questão técnica, é também confiança, empatia e parceria. Afinal, o que é inegociável para você? Furtado Neme. Sua empresa está segura aqui para que você viva o que realmente importa. O Imetame Logística Porto está sendo preparado para receber os maiores e mais modernos navios do mundo. Com profundidade inicial de 17 metros e planos de expansão para 25 metros, trará nova dinâmica à logística nacional e internacional. Início das operações previsto para 2026. Imetame Logística Porto, fazendo a diferença para o mundo. Você já viu esse filme antes, não viu? Pois é, nós também. Não somos mais um escritório fazendo mais um vídeo institucional. Somos o único escritório do Espírito Santo há 17 anos, 100% dedicado ao comércio exterior. E nesse negócio, você sabe, especialização faz a diferença. Somos Matar Vilela, a assessoria jurídica das maiores empresas de comércio exterior do Brasil. Com mais de 5 milhões de metros quadrados em áreas alfandegadas sob nossos cuidados. Advogados que falam a sua língua, pois assim como você, o nosso negócio é o comércio exterior. Os principais rankings jurídicos confirmam. Dedicação transformada em satisfação dos nossos clientes. Matar Vilela. Experiência, reputação, resultados. Ser não é só parte do nosso nome. É parte do que acreditamos. Aqui, ser é criar movimento. É desbravar caminhos. É ter coragem. E conseguir estar sempre ao lado.
Ser é estar um passo à frente, para enxergar mais longe. Transformar o complexo em possível e entregar com excelência. Ser é criar pontes que conectam e criam um compromisso com o futuro. Ser é mais do que importar. Ser é Brasil no mundo. Ser é mundo no Brasil. Ser é mudar. É ser a mudança. Ser Trading. Demos o nosso primeiro passo em 2010 e desde lá ouvimos sempre a mesma pergunta: qual será o próximo passo? No começo distribuímos máquinas de construção civil que importávamos da China e logo ampliamos nossas importações, atendendo multinacionais e grandes empresas brasileiras de segmentos variados. Exportamos navios de minérios em múltiplas formas, açúcar, algodão e grãos para diversos países. Fazemos o nosso cafezinho chegar até na terra do chá. Mas uma voz sempre nos pergunta: qual será o próximo passo? E a gente tem a resposta na ponta da língua. Crescemos globalmente, simplificando o complexo. E de quebra, ainda nos tornamos uma das melhores empresas para trabalhar. Mas uma voz sempre nos pergunta: qual será o próximo passo? E sabe de uma coisa? A verdade é que o nosso próximo passo não é um passo. É ver além, realizar mais. Timbro. Celebramos esta noite os 33 anos do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo, SINDIEX. É uma história marcada por avanços para o setor, relacionamento forte com governos e com a sociedade e também uma grande contribuição para a economia do Brasil e do Espírito Santo. E como já se tornou uma tradição, teremos na programação desta noite o lançamento de ações que impactam o setor, o anúncio de novidades no segmento fazendário e, claro, a concessão do prêmio Personalidade de Comércio Exterior Capixaba do ano de 2025. Fazemos neste momento o agradecimento aos nossos patrocinadores que colaboraram para que este evento fosse possível. Nosso patrocinador Diamante, Banco Cooperativo Sicoob, patrocinadores Ouro, Abreu Júdice Advogados Associados, Bandes, Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, Derge Advocacia Sociedade de Advogados, Furtado Neymer Advogados, Imetambi Logística Porto, Matar Vilela Advogados, C-Trading do Brasil, Timbro Trade. Patrocinadores Prata, EMEG Soluções em Gestão Empresarial, GDL Logística Integrada, Grupo Autoglass, WH Comércio Exterior, Grupo Vila Porto International Business, Login Logística Integrada, TVV, Terminal de Vila Télia, Porto Céu, Terminal Especializado de Barra do Riacho, Speed Soluções em Comex, Tercas e Armazéns Gerais, Visão Integrada, Gestão Aduaneira e Veportes, Autoridade Portuária. Mais uma vez agradecemos a cada um que está aqui nesta noite, prestigiando este momento do SINDIEX, em nome do nosso anfitrião, presidente do SINDIEX, Demar de Lima Costa, e de toda a sua diretoria. Cumprimentamos e destacamos aqui as presenças do governador Renato Casagrande, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, deputado estadual Marcelo Santos, representando aqui o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Francisco Berdeal, o ouvidor do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, presidente do Conselho Nacional de Ouvidores dos Ministérios Públicos dos Estados e também da União, Dr. Humberto Alexandre Campos Ramos. Cumprimentamos aqui também o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Luiz Siciliotti, a toda a equipe de governo que está aqui presente, do governo do Estado, na pessoa do secretário de Estado da Fazenda, Benício Costa, a todos os entes do comércio exterior, na pessoa do superintendente da 7ª Região Fiscal do Espírito Santo e Rio de Janeiro, Claudinei Coelho dos Santos, e a todo o empresariado capixaba que aqui está, na pessoa do 3º vice-presidente da FEComércio, José Carlos Bergamin. Dessas pessoas, pedimos a gentileza que todos aqui sintam-se cumprimentados, autoridades do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, secretários, representações empresariais, da sociedade civil organizada, por favor, sintam-se cumprimentados. Vamos agora, todos respeitosamente posicionados, cantarmos o hino nacional.
sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor, essa igualdade, conseguimos conquistar com um braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Podem se acomodar, por gentileza. Assistiremos neste momento ao vídeo do nosso patrocinador Diamante, Sicoob. O mundo está cheio de desafios sociais e ambientais. Às vezes parece que não dá para mudar isso, não sozinho. Mas quem coopera nunca está sozinho. Eu coopero para a preservação dos nossos biomas. Eu coopero para a valorização de todos os brasileiros. Eu coopero para a formação de pessoas com consciência sustentável. Eu coopero para reduzir os impactos das mudanças climáticas. E eu também coopero para um mundo mais sustentável. Por isso, eu sou Sicoob. Junte-se aos milhões de brasileiros que escolheram uma instituição financeira que faz a diferença. Quem coopera com a gente fortalece um jeito sustentável de crescer. Sicoob, mais que uma escolha financeira, a decisão de cuidar do que é valioso para todos. Nós estamos hoje aqui para celebrar os 33 anos da história do Sindiex. Então, antes de convidar o nosso anfitrião ao palco para a sua saudação inicial, eu peço mais uma vez a atenção ao nosso telão, mas agora para o vídeo institucional do Sindiex. Vai fazer memória à história e às conquistas nesta trajetória de mais de 3 décadas. Enquanto o mundo descansa, o comércio exterior não dorme. Ao despertar, nos entrelaçamos com aquilo que conquistamos e nossos passos se misturam ao movimento dos navios que chegam, as cargas que sobrevoam e as negociações que conectam os nossos sonhos ao mundo. Enquanto nosso dia a dia passa, o comércio exterior do Espírito Santo alimenta o Brasil e leva ao desenvolvimento industrial e o progresso. Assim como cada batida do coração, o comércio exterior pulsa em nosso dia a dia, porque respiramos comércio exterior. Sindiex, onde a expertise se encontra com a paixão por conectar o Brasil ao mundo. Vamos então convidar ao palco neste momento o nosso anfitrião, por favor, presidente do Sindiex, Sidemar de Lima Costa. Senhoras e senhores, boa noite. Casa cheia, muito bom. Hoje é um dia especial e antes de qualquer palavra, meu primeiro agradecimento é a Deus por me dar saúde, sabedoria e força para estar aqui. Também agradecer profundamente a minha família, que me apoia e me sustenta em todos os momentos desta jornada. Esta noite é mais do que uma celebração. É a prova de que unidos, o comércio exterior capixaba constrói pontes, abre caminhos e leva o Espírito Santo mais longe no cenário nacional e internacional.
quero agradecer e registrar minha gratidão ao governador Renato Casagrande pela parceria e diálogo constantes que mantemos, fortalecendo o comércio exterior capixaba. Da mesma forma, não está presente, mas agradeço o vice-governador Ricardo Ferraço, um grande amigo, parceiro, que realizou um trabalho exemplar à frente da Secretaria de Desenvolvimento. Agradeço também a Assembleia Legislativa, na pessoa do seu presidente, Marcelo Santos. E em seu nome, agradecer e cumprimentar todos os deputados estaduais, prefeitos e demais lideranças políticas presentes. Registro minha saudação ao representante que também não está presente, o deputado da Vitória, e em seu nome agradecer todos os parlamentares que têm defendido com empenho os interesses do comércio exterior no Espírito Santo, em Brasília. Cumprimentar também o secretário de Desenvolvimento, senhor Rogério Salume, e o secretário Benício. Em nome deles, agradecer todos os secretários, subsecretários e diretores e colaboradores do governo. Reconhecemos também o apoio dos municípios da Grande Vitória e de seus secretários, com quem mantemos uma relação construtiva, e das autoridades presentes que representam instituições essenciais para o bom funcionamento do nosso setor. Gostaria de agradecer e cumprimentar o superintendente da 7ª Região Fiscal da Receita Federal, Claudinei dos Santos, e a delegada da Alfândega de Vitória, Adriana Júnior. E em nome dela, agradecer a presença de todos os órgãos anuentes e intervenientes. Ao olharmos para o último ano, o Sindiex trabalhou intensamente para entregar resultados concretos aos seus associados e à comunidade do comércio exterior. Neste último ano, tivemos conquistas importantes para o comércio exterior capixaba. Mantivemos agendas permanentes com todos os órgãos anuentes e intervenientes, como Receita Federal, Anvisa, MAPA, Marinha, TAC e tantos outros, sempre buscando alinhamento e soluções rápidas para os nossos associados. Atuamos de forma firme, com mandados de segurança estratégicos, garantindo o direito dos nossos associados em momentos críticos e preservando o funcionamento do setor, mesmo durante greves ou paralisações. No âmbito institucional, fortalecemos a governança republicana, valorizando o diálogo e respeitando o direito da reivindicação, mas sempre buscando assegurar o atendimento mínimo às necessidades do comércio exterior. Além disso, participamos ativamente dos debates e ações pela infraestrutura e logística do nosso Estado. Portos, rodovias, ferrovias, aeroportos regionais, defendendo a integração necessária para que o Espírito Santo se consolide como um hub nacional e internacional. Hoje, vemos importantes investimentos e obras em andamento. O Parque Logístico, Parque Log BR, a construção de duplicação de estrada, o avanço dos projetos ferroviários, a modernização e ampliação dos portos, o fortalecimento dos aeroportos regionais e a construção de novos armazéns. Essas iniciativas criam
as condições ideais para o crescimento sustentável do comércio exterior, amplia a competitividade e gera mais empregos para a nossa população. Nesse mesmo sentido, seguimos defendendo o Estado em pautas estruturantes, como a reforma tributária, atuando para mitigar impactos e ganhar condições justas para o setor. E, acima de tudo, continuamos entregando resultados concretos aos nossos associados, atendimento próximo, resolutivo e de qualidade, seja na demanda mais simples ou do desafio mais complexo. Agradecemos às federações, e em especial ao FEComércio, e às instituições como Espírito Santo em Ação e a sua rede, bem como todos os sindicatos e entidades parceiras. Meu reconhecimento vai também aos conselheiros do Recomex, que são voluntários e têm olhado para o futuro com o objetivo de garantir que a atividade econômica não apenas se mantenha nos atuais níveis, mas cresça, assegurando investimentos, empregos e desenvolvimento para todo o Espírito Santo, de norte a sul, consolidando o nosso Estado como um hub nacional e internacional. Mas nada disso seria possível sem a nossa diretoria, que dedica tempo e energia para debater e deliberar temas importantes para o setor, sempre com o espírito de garantir a transparência da coletividade que nos move o associativismo. E para dar sustentação a todo esse trabalho, contamos com um time altamente capacitado, formado por Minelli, Felipe, Flávia, Ana e Isadora. Em nome da diretoria, deixo nosso reconhecimento e agradecimento pelo profissionalismo e entrega. Registro também o nosso apreço aos prestadores de serviços, sempre prontos a responder às demandas e se atualizar frente às mudanças constantes do cenário nacional e internacional. Quero ainda registrar um agradecimento especial aos patrocinadores deste evento. O apoio de cada um de vocês não é apenas um investimento na realização desta celebração, mas um gesto concreto de compromisso com o fortalecimento do comércio exterior capixaba e, a cada um de vocês, o nosso reconhecimento e a certeza de que esta parceria seguirá gerando frutos para o setor. Por fim, agradeço os nossos associados pela confiança depositada nesta diretoria e na minha presidência. Temos procurado atender todas as demandas, das mais simples às mais complexas, sempre com excelência e comprometimento. Hoje não é apenas uma comemoração, é um momento de reafirmar o nosso compromisso com o Espírito Santo e com o comércio exterior. O Sindiex é feito por pessoas e empresas que acreditam no Espírito Santo e no Brasil, que pensamos juntos para multiplicar conquistas e escrever os próximos capítulos dessa história com coragem e união. E termino com uma frase de Mário Sérgio Cortella, que traduz o espírito do associativismo e da liderança. Gente que trabalha junto não soma, multiplica. Porque a grandeza não está apenas em fazer, mas em fazer junto. Meu muito obrigado e vamos celebrar.
Eu pedi a gentileza do nosso presidente já permanecer no palco agora, porque nós vamos fazer a entrega do Prêmio Personalidade de Comércio Exterior Capixaba do ano de 2025. Vou pedir a gentileza também do governador Renato Casagrande, para que ele também possa se dirigir ao palco, para junto com o presidente do SINDIEX realizar a concessão desse prêmio. Esta premiação, ela prestigia aqueles que se dedicam à promoção, ao desenvolvimento e ao fortalecimento do comércio exterior no estado do Espírito Santo. A estatueta, ela é confeccionada em aço escovado, ela destaca a mobilidade do mapa do Espírito Santo estilizado, sua curvatura simboliza a sintonia do estado com o mundo moderno, ágil e em constante transformação. Essa é uma obra de arte da artista plástica Hilda Lucena. Vamos conhecer um pouco mais o nosso homenageado desta noite. Ele é graduado em Administração e em Direito, pós-graduado em Direito Político, com ênfase em Gestão Pública. Na sua trajetória, foi vereador de Cariacica, atuou na então Companhia Docas do Espírito Santo, Codesa, e na Câmara dos Deputados. Está em seu 6º mandato como deputado estadual. É o atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Consolidou-se como uma liderança central na modernização da infraestrutura logística, promoção de incentivos fiscais, defesa dos produtores locais, promoção da inserção internacional e valorização institucional do setor exportador. Algumas das atuações marcantes do deputado Marcelo Santos em prol do comércio exterior. Atuação destacada junto ao governo federal e à bancada capixaba na priorização da ferrovia EF-118, que liga o Espírito Santo ao Rio de Janeiro, e também na duplicação da BR-262, nas melhorias do aeroporto de Vitória e no estímulo às concessões rodoviárias. Foi relator e proponente de leis inovadoras de incentivo ao comércio exterior, com destaque para a isenção de ICMS nas zonas de processamento de exportação, ZPE, e o fomento à atração de grandes investidores industriais. Como presidente da ALIS, aprovou o projeto de lei 732 de 2023, que prorrogou o uso do frete calção até 31 de dezembro de 2027. A personalidade do ano de 2025 do comércio exterior capixaba é ele, que chefia a Casa Legislativa, onde está representando o povo capixaba. São 30 deputados, homens e mulheres, que pensam cada um à sua maneira, de matizes ideológicas diferentes, mas que sob a liderança de Marcelo Santos constroem juntos a estabilidade política necessária para o Espírito Santo ser referência nacional. Agradecer ao Cidemar, agradecer ao governador e pedir ao deputado Marcelo Santos, nossa personalidade do comércio exterior de 2025, permaneça conosco no palco para o seu discurso. Obrigado. A palavra primeira é muito obrigado. Obrigado mesmo. Na Assembleia, nós que homenageamos tantas figuras, personalidades, dos mais diversos níveis. E quando a gente é homenageado, sou até um pouquinho diferente. E confesso a vocês que eu estou emocionado e não vou permitir que essa emoção fique presa dentro de mim. Vou deixar que ela saia. E saindo, eu vou dizer para vocês muito obrigado. Obrigado ao Cidemar, obrigado a toda a diretoria do SINDIEX, obrigado às senhoras e os senhores aqui presentes. Para um cara que nasceu na beira de um valão Maria Preta, nos pés do antigo morro da favela, hoje conhecido como São Geraldo, que é filho adotivo de pai e de mãe, que minha mãe morreu de câncer com 23 anos de idade após me colocar para fora, e meu pai não me quis, e fui criado pelo meu avô, Alfredo Coutinho, carroceiro e feirante de Cariacica, e pela minha avó, catadora de lenha, e fui tratado até os 10 anos de idade como se câncer tivesse.
e com a dificuldade na vida, que eu tenho certeza que milhares de brasileiros e muita gente aqui já passou, eu cansei de sair de casa 3, 4 horas da manhã, pegar um ônibus para ir para o Santa Rita, um ônibus chamado Eucalipto, era o trajeto dele, e quando dava 6 horas da manhã, depois de um longo tempo esperando no colo da minha avó, aparecia uma senhora e abria a porta e dizia: acabaram-se as fichas. E como o exame era seletivo, naquela época, na década de 70, tinha que voltar para casa e esperar 6 meses ou 1 ano, ou talvez até mais, governador, para poder descobrir se de fato eu tinha câncer no cérebro. Eu fui rejeitado pelo meu pai, porque a mãe dele dizia que era responsabilidade demais para um jovem assumir a responsabilidade de uma criança, que a mãe morreu de câncer e que naturalmente o filho não teria vida longa e morreria de câncer. Mas ele estava errado, porque eu estou aqui recebendo o prêmio do Sindiex e eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado. Obrigado mesmo. O nome disso é reinventar. Quando falamos em comércio exterior, muita gente pensa em containers, em navios, e eu particularmente, Sidemar, penso em reinvenção. Reinventar, essa palavra seja a palavra que melhor explica a trajetória dos capixabas. Reinventar mostra a capacidade que nós temos de superar os desafios, que não são poucos. Nós, como pessoas físicas, os CPFs, que tocam a vida e o trabalho todos os dias. Nós, como empresas, os CNPJs, que investem, arriscam, mas também inovam. E nós, também enquanto instituições e poderes, que precisamos dar as condições para que tudo isso aconteça. Foi nos reinventando que superamos a crise do café. Naquele momento, muitos achavam que tudo tinha se perdido. Mas nós, capixabas, soubemos nos reinventar, Ceciliote. Saímos de um estado de base agrícola para um estado fortemente industrializado. E foi nesse processo de transformação e reinvenção que o Espírito Santo fortaleceu uma das suas maiores vocações, o comércio exterior. E aí eu quero pedir uma salva de palmas para todas as senhoras e os senhores integrantes dessa atividade de comércio internacional que orgulha tanto os capixabas e os brasileiros. Nos anos 70, o Fundab transformou de forma definitiva a economia e os rumos do nosso Estado. Foi nos reinventando que superamos a crise institucional que assolava o Espírito Santo no fim dos anos 90. Sociedade, igrejas, instituições deram as mãos para mais uma mudança de curso da nossa história. Com o Estado organizado, veio mais um duro golpe. Perdemos o Fundab. E foi aí, quando muitos pensavam mais uma vez que tudo pudesse estar perdido, e mais uma vez os capixabas se reinventaram. Fruto dessa capacidade de reinvenção, criamos alternativas como o Invest, o Compete, que não apenas movimentaram, mas ampliaram ainda mais a posição de destaque do nosso Estado. Foi nos reinventando também, Sidemar, que enfrentamos a pandemia, liderada pelo governador Renato Casagrande, adaptando em tempo recorde a forma de trabalhar, negociar e viver, sem deixar o comércio parar, mesmo que criticado naquela época. Reinventar é assim que estamos respondendo à taxação imposta pelos Estados Unidos, que impacta diretamente nossa pauta exportadora. Reinventar será assim que responderemos aos efeitos da reforma tributária. E eu não tenho dúvidas, senhoras e senhores, de que o Espírito Santo, liderado pelo governador Renato Casagrande, pelo vice-governador Ricardo Ferraço e pelo seu corpo de secretários, dará uma resposta à altura nesse assunto, sendo mais uma vez exemplo para o Brasil. Como diz o nosso vice-governador, o Espírito Santo é o Brasil que dá certo. Não é por acaso que um estado pequeno em população e em mercado consumidor tenha conquistado tamanho protagonismo. Xambinho e Fábio Duarte, meus colegas deputados que eu cumprimento aqui. O período em que trabalhei no Porto de Vitória reforçou em mim essa convicção de que o Espírito Santo tem no comércio exterior uma das suas maiores fortalezas. O Brasil já nos reconhece como importante hub
de comércio internacional. A nossa localização geográfica, a eficiência portuária e os benefícios fiscais nos colocam entre os principais polos de importação de alto valor do país. Eu estou falando para quem opera isso. E já é o cenário perfeito, a pergunta que eu faço para as senhoras e para os senhores, e respondo, não, ainda não é o cenário perfeito. Muito há de ser feito ainda. A verdade é que nossas vantagens naturais só se transformam em valor quando se convertem em possibilidade, infraestrutura e boa governança. E como conseguimos isso? Contamos com a sorte? Também respondo, não. Nós contamos com a força do nosso trabalho. O Recomex, liderado pelo Sindiex, é um bom exemplo desse trabalho. Além de mostrar também como é possível aproximar governo e o setor produtivo, criando espaços de diálogo para enfrentar gargalos, definir prioridades e dar agilidade às decisões, o Recomex é uma grande sacada aqui no nosso Estado. Daí também entra o trabalho da Assembleia. A Assembleia que eu lidero. Como presidente, não vejo a Assembleia Legislativa apenas como uma casa de leis. Vejo como instituição que garante segurança jurídica e ajuda a construir um ambiente de negócio justo, competitivo e desburocratizado. John Locke diz que, abro aspas, a confiança é a cola que mantém a sociedade unida, fecho aspas. No comércio exterior, isso também é verdade. Sem confiança nas instituições, nenhum investidor assume risco, nenhum produtor se expande, nenhum porto se torna seguro. É por isso que iniciativas como o do Revisa Ares, que revisou mais de 10 mil normas em desuso, obsoletas e inconstitucionais, Rodrigo, Júdice, fizeram com que nos tornássemos o Estado com a maior segurança jurídica do Estado brasileiro. Abrimos caminho para que quem investe produz e exporta com mais clareza e previsibilidade. Isso produz menos incerteza, diminui o custo do Brasil e gera mais confiança. Mas isso é possível porque nós temos um amadurecimento dos poderes e instituições. E nesse caso aqui no Espírito Santo, liderado pelo governador Renato Casagrande, que não olha para um setor, para um agente político, para um prefeito, para um vereador, que é quem tocam lá na cidade. Eu quero cumprimentar o vereador Ailton Dadalto e a esposa do vereador Fábio Duarte. O governador Renato Casagrande tem a sua ideologia partidária, assim como eu, e todas as senhoras e os senhores. Mas nesse momento, ela é colocada de lado e ele, ao invés de perguntar a ideologia de um prefeito, de um vereador, de uma liderança ou de um dito setor, ele pergunta, com a sua equipe e com o apoio da Assembleia, de que forma eu posso ajudar a esse Estado continuar crescendo e se desenvolvendo. E eu quero pedir uma salva de palmas para o nosso governador Renato Casagrande. Defendemos que o Estado brasileiro reconheça a importância do Espírito Santo, não apenas pela sua posição geográfica e pela força da sua logística, mas pelo papel que desempenha na economia nacional. É com esse reconhecimento e, sobretudo, com muito trabalho que vamos conquistar a tão necessária EF-118 e a tão sonhada duplicação da BR-262. E tudo isso será feito com harmonia entre os poderes, o que não acontece lá em Brasília e em vários estados da federação. Diferente deles, aqui no Espírito Santo, nós sentamos com poderes e instituições, dialogamos, podemos não concordar, mas respeitamos e encontramos um caminho possível que possa apresentar para o Espírito Santo e daí ele continuar fazendo esse resultado bacana para o Estado brasileiro. Acredito na estabilidade política e na força do trabalho. Acredito que essa estabilidade que garante segurança institucional e que cria segurança para abrir ainda mais as portas da oportunidade para o nosso Estado. A estabilidade, meus amigos, não é luxo, não é mesmo, é a base do investimento. Vamos seguir atuando em colaboração, dialogando, desburocratizando e trabalhando com transparência. Aliás, a Assembleia Legislativa que eu lidero, ao lado dos meus colegas deputados, dos servidores, é a Assembleia mais transparente do Brasil e quem nos deu essa nota foi a Tricom, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do país. Eu tenho muito orgulho e a certeza de que nós estamos no caminho certo. Reconhecimento dado pela Tricom é um marco para todos nós capixabas. Esse reconhecimento não é um título decorativo apenas, mas uma prova de que levamos a sério
a responsabilidade pública e transmitimos confiança necessária para que empreendedores e sociedade possam acreditar nas nossas instituições e poderes. O comércio exterior do Espírito Santo é um patrimônio coletivo, Sidemar. É resultado da competência de quem opera nos portos, da divisão dos empreendedores, do esforço de quem legisla e a confiança que nos une com esse elo. Receber essa homenagem me enche de orgulho e felicidade, mas acima de tudo, renovo o meu compromisso. O compromisso de seguir trabalhando para que o Espírito Santo seja lembrado não apenas pela sua posição geográfica, como eu disse, mas pela sua visão estratégica, pela confiança que é exemplo e pela capacidade de transformar vantagens em desenvolvimento real. Deixei de fazer um registro especial, por último, na minha fala, a um líder que eu considero que é um grande amigo, que na política eu conheci ele, ainda jovem, e que é uma das grandes figuras que se destaca aqui no nosso estado. Um líder que tem emprestado ao longo de muitos anos o seu talento ao Espírito Santo. Eu quero falar de você, Sidemar de Lima Acosta, para quem eu peço uma calorosa salva de palmas. Querido presidente, quero em nome dos capixabas reconhecer e reverenciar e agradecer tudo que você tem feito pelo Espírito Santo. Você na presidência do Sindiex, ao lado dos seus pares, tem mostrado ao nosso estado como deve ser a liderança de quem ocupa uma posição relevante na sociedade. Você tem sido o elo que precisamos e com quem contamos. Sua liderança no Sindiex é necessária para os próximos anos do Espírito Santo. Nosso estado conta com você e pode ter certeza, você pode contar com Marcelo Santos e com a Assembleia Legislativa e com o governo do estado. Muito obrigado a todos. Parabéns ao presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, por essa homenagem neste momento. E como falamos anteriormente, nós teremos o anúncio de diversas ações que vão impactar o setor de importação e exportação. E um deles é o projeto E-Trânsito da Receita Federal para a modernização e a digitalização do trânsito aduaneiro no Brasil. Então, convidamos ao palco neste momento para a sua saudação e para falar mais sobre este assunto o superintendente da 7ª Região Fiscal Espírito Santo e Rio de Janeiro, Claudinei Cubeiro dos Santos. Boa noite a todos. Todas e todos. Que festa bonita, hein, Sidemar? Parabéns aí, casa cheia, como você disse. O evento é bastante prestigiado, uma honra para mim estar aqui participando, representando a Receita Federal do Brasil, órgão que atua no controle da atividade de comércio exterior e, como citado aqui pelo cerimonialista, né, num projeto da Receita Federal que nasceu aqui no Espírito Santo, que nós lançamos aqui, fizemos o piloto e destacar para todos que o projeto E-Trânsito é apenas uma das iniciativas inovadoras que surgiram aqui nesse estado. Na área aduaneira também, o Espírito Santo é referência para todo o Brasil, com soluções, com parcerias, e é notório a percepção dessa integração que foi citada aqui nos discursos, a questão da integração entre os órgãos, integração entre os poderes, integração, essa parceria entre os órgãos dos poderes executivo, legislativo, judiciário, a parceria entre o poder público e a iniciativa privada, entre as entidades, órgãos anuentes, intervenientes do comércio exterior. E isso contribui muito para o desenvolvimento do Estado brasileiro, não tenho dúvida. O projeto E-Trânsito nasceu de uma demanda da sociedade capixaba, apresentada à Alfândega de Vitória, através da Secretaria de Desenvolvimento. Então nós propusemos a construção de uma solução que, na verdade, significa uma possibilidade de rastreamento das unidades de cargas submetidas a operações de trânsito aduaneiro, e isso foi possível mediante uma atuação conjunta da Alfândega de Vitória, e aqui eu quero parabenizar a Alfândega de Vitória na pessoa da delegada Adriana e toda a sua equipe aqui reunida, pelo excelente trabalho desenvolvido. Uma atuação da Alfândega de Vitória, da comunidade do comércio exterior,
com todo o suporte do Governo do Estado. Formalizamos assim um acordo de cooperação técnica entre a Receita Federal do Brasil e o IFES, e esse modelo buscamos um modelo de controle mais eficiente, que reduz custos, aumenta a transparência, garante a segurança necessária a toda a operação e propicia maior fluidez ao processo aduaneiro. Estamos ainda na fase de consulta pública que termina no dia 30 de setembro, então ainda existe essa possibilidade de contribuição de toda a sociedade, tanto na especificação quanto para o desenvolvimento do produto, de acordo com o projeto aprovado pela Receita Federal, com todo o estudo acadêmico desempenhado pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Quero ressaltar o protagonismo do Espírito Santo no desenvolvimento de inovações e soluções, especialmente na área do comércio exterior, que servem de exemplo para todo o país. Da parte da Receita Federal, renova o nosso compromisso com a eficiência em prol do fortalecimento do comércio e do desenvolvimento econômico do Estado brasileiro. Quero aqui agradecer toda essa colaboração com esse projeto e deixo para fazer a referência agora ao nosso governador Renato Casagrande, agradecer pelo apoio das suas secretarias de desenvolvimento, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Em sua pessoa, agradecer todo o seu corpo do Estado, todos os secretários aqui presentes. Agradecer aqui o deputado Marcelo Santos, uma honra tê-lo aqui participando desse momento e ouvir o seu discurso empolgado em prol do comércio. Agradecer em seu nome também todas as autoridades do Poder Legislativo, do Poder Judiciário. Sidemar, obrigado muito pela parceria que ao longo dessa jornada, desses 33 anos de contribuição para o comércio exterior, tanto capixaba quanto nacional. Em seu nome, agradeço todos os intervenientes aqui presentes, que representam o comércio, todas as entidades, todas as empresas. A gente não consegue fazer sozinhos, então, assim, o que você representa pela história que foi contada aqui, que foi construída para a melhoria dos processos aduaneiros, com a participação da sociedade. Em seu nome, quero te agradecer e te parabenizar, e parabéns ao Sindiex pelos 33 anos. Muito obrigado. Também já virou tradição nos eventos do Sindiex termos a assinatura de atos de governo aqui do Governo do Estado do Espírito Santo em prol do setor e da economia. Então vamos convidar ao palco neste momento para estes atos Governador Renato Casagrande, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, o nosso presidente do Sindiex, Demar de Lima Acosta, convidar os deputados aqui presentes, deputado Chambinho, deputado Fábio Duarte, para acompanharem este momento também, o secretário de Estado da Fazenda, Benício Costa, o secretário de Estado de Desenvolvimento, Rogério Salume, o subsecretário de Estado da Receita, Tiago Venâncio, a diretora operacional do Bandes, a Gabriela Vichy Silva, o gerente de fundos e programas do Bandes também, Patrick Gomes Silva, para acompanharem este ato de assinatura. O primeiro ato a ser assinado é um decreto do Governo do Estado que atualiza a legislação estadual referente ao prazo de vigência do programa Fundap, prorrogando então até 31 de dezembro de 2032. Até então, a legislação ela não previa de forma expressa essa prorrogação, mantendo a data de encerramento em 31 de dezembro de 2025, o que gerava uma certa insegurança às empresas que utilizavam o programa.
Com a assinatura deste ato, o Governo do Estado garante estabilidade, segurança jurídica e previsibilidade para as operações no Espírito Santo, fortalecendo o ambiente de negócios e a competitividade do nosso Estado. Vamos à assinatura do governador neste primeiro ato, que é este decreto de atualização da legislação estadual referente ao Fundap. Segundo ato desta noite, a assinatura do projeto de lei que altera a Lei Estadual número 10.550 de 2016, substituindo o estorno de débito pela previsão direta de crédito presumido de ICMS, aprimorando o programa Investe-ES e consolidando ainda mais o Espírito Santo como referência em ambientes de negócios, previsibilidade e atração de investimentos. Vamos então à assinatura do projeto de lei pelo governador Renato Casagrande, e estando presente o presidente da Assembleia, já pode inclusive receber o projeto de lei junto com os deputados para os andamentos necessários a ele. Muito obrigada a todos que integraram este momento. Vamos pedir que permaneça conosco o governador Renato Casagrande para o seu discurso. Muito obrigado. Boa noite, gente. Boa noite, senhoras e senhores. Eu posso falar mais tempo agora, porque o Botafogo já perdeu mesmo, então... Eu deixar o Vasco sozinho nessa, né? Tinha que ter uma companhia, então... Alegria estar aqui com vocês e a gente poder, neste momento, comemorar 33 anos do SINDIECS, com todos vocês e a parceria que a gente tem nesse tempo todo. Eu quero, cumprimentando todos vocês, cumprimentando o Sidemar, nosso querido presidente. Obrigado, Sidemar, a você, a diretoria do SINDIECS, dos membros do SINDIECS aqui presentes. Muito obrigado. Nós estamos tratando aqui do setor, talvez, não talvez, o setor mais estratégico para o presente e para o futuro do nosso Estado. Nós estamos tratando aqui do comércio internacional, que já é importante para nós e será importante cada vez mais a partir da implantação, a partir do ano que vem, que começa a implantação de um novo sistema tributário brasileiro, um setor totalmente estratégico e fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado. Então, obrigado a todos que trabalham, militam nessa área do comércio internacional. Alegria em estar aqui com as instituições públicas e as instituições do setor privado. Obrigado, presidente Marcelo Santos. Foi aqui homenageado, fez um belo discurso e mostrou toda a parceria que nós temos hoje entre as instituições. Então, Marcelo Santos merece toda essa homenagem, reconhecimento pelo trabalho que faz e pela colaboração que ele dá ao Estado na estabilidade institucional, que é uma das razões e dos motivos do sucesso que esse Estado tem hoje. O Estado hoje do Espírito Santo, modéstia à parte, é um Estado respeitado no Brasil todo. E nós, capixabas, temos muito orgulho de morarmos no Estado do Espírito Santo. Esse Estado já foi razão de vergonha no passado, hoje é motivo de orgulho para todos nós. Então, obrigado, Marcelo, presidente da Assembleia, parabéns pela homenagem que você recebe hoje aqui, muito merecida. Obrigado, Ceciliotti, do Tribunal de Contas, obrigado, Vinícius, da Defensoria, obrigado, doutor Humberto, do Ministério Público aqui presente, mas obrigado também às instituições do setor privado, além do SINDIECS, da FEComércio, aqui presente, do Movimento Empresarial,
Espírito Santo em Ação, obrigado a vocês, todos das entidades, porque um país, um estado, uma região, ela é próspera ou não dependendo da força das suas instituições e das regras que nós seguimos respeitosamente dessas instituições. É por isso que o Estado do Espírito Santo está dando passos largos, porque nós temos instituições públicas e instituições do setor privado que são instituições respeitadas e respeitosas com aquilo que ela se determina a ser, dentro das suas regras, dos seus regulamentos. Nós estamos vendo alguns países do mundo que estão indo de ladeira abaixo porque não respeitam as suas instituições e as regras que nós temos que respeitar. Então, para nós, é uma alegria poder estar liderando esse Estado hoje nessas condições. Obrigado à minha equipe que está aqui presente, na pessoa do Rogério Salume, que é o secretário, tomou posse tem um mês que está na Secretaria de Desenvolvimento, e ao Benício, secretário da Fazenda. Mas também faço aqui minha referência ao Leonardo Damasceno, que é o secretário de Segurança, e a gente sabe que todos os desafios que a gente tem na área de segurança pública, ano a ano, nós estamos conquistando resultado. Então, é bom que a gente possa sempre analisar o filme, ao invés de analisar só a fotografia. A fotografia de um dia ou de outro são fotografias, às vezes, que não são boas, não são bonitas. Mas o filme, quando você vê, você vai tendo resultado, ano após ano, mostrando aquilo que a gente está buscando em termos de resultado, que a gente tem conquistado o resultado. Então, para nós, né, que estamos hoje no governo do Estado, é bom que a gente possa ter uma equipe que seja também uma equipe que jogue bem, uma equipe que, de fato, defenda o Estado, que faça aquilo que é preciso fazer para projetar cada vez mais o Estado do Espírito Santo. E se o comércio internacional é a nossa base, é o nosso pilar, é a nossa estratégia maior de segurança para o presente e para o futuro, é bom que a gente tenha um Estado organizado. É por isso que esse Estado alcançou, nesses últimos anos, o maior percentual de investimento em infraestrutura do Brasil. Até porque não tem comércio internacional se a gente não tiver infraestrutura, não tiver rodovia, ferrovia, não tiver porto, não tiver investimento naquilo que é estratégico na área de desenvolvimento. Então, para nós, isso é ter um Estado organizado e equilibrado. E aqui eu trago o abraço do nosso vice-governador Ricardo Ferraz, minha vereadora Andréa, meu vereador Dadalto, eu trago o abraço Chambinho, trago o Fábio, trago o meu abraço do Ricardo, que está lá em Linhares nos representando, neste momento, no evento, lá na cidade de Linhares, porque nós temos que ter um Estado equilibrado e organizado para a gente poder fazer aquilo que a gente está fazendo no Estado do Espírito Santo. E a gente ter a capacidade de resolver uma agenda que é do passado. Olha a perspectiva que a gente tem de resolver a duplicação da BR-101. Olha que esse Estado tomou a decisão de colocar um dinheiro que é nosso, da repactuação do acordo de Mariana, para a gente começar a duplicação da BR-262. Como é importante a gente ter expectativa de resolver a BR-101, de resolver a BR-262, de estar acompanhando com muita atenção a renovação do contrato da FCA, da Ferrovia Centro-Atlântico, de ver como é importante a gente ter os investimentos portuários que estão acontecendo nesse estado, o investimento da Imetama em Aracruz. Hoje mesmo eu estive reunido com o Ettore, tratando dos investimentos públicos para viabilizar aquele investimento. São as rodovias, duplicação de rodovias, novas rodovias naquela região. Como é bom ver a Veport funcionando aqui na região metropolitana e lá em Aracruz, ver a possibilidade do porto lá de Presidente Kennedy, do Porto Central. Então são possibilidades que a gente tem que saíram da esfera de uma teoria, de uma tese, para virar de fato fato concreto que podem se transformar cada vez mais em realidade. E não tem comércio internacional sem a gente poder ter esses investimentos em infraestrutura. Não tem comércio internacional sem esse Estado continuar investindo em educação, em tecnologia, em formação profissional. E para isso que tem que ter Estado equilibrado e Estado organizado. Estado que tenha fundo soberano, que tenha nota de gestão fiscal
boa, que tenha gente com capacidade de continuar esse trabalho que a gente está fazendo e liderando hoje nesse Estado. Então a liderança desse Estado, a liderança que exige cada vez mais um aperfeiçoamento, mas ao mesmo tempo uma continuidade, para que a gente não perca este caminho. Quando a gente quer, às vezes, achar um caminho diferente de qualquer jeito, a gente pode se perder nesse caminho. E a gente tem que saber que esse Estado conquistou esse respeito, que a gente conquistou nesse país, a gente conquistou porque a gente escolheu um caminho, que é o caminho do diálogo. Nós não queremos saber de diferenças ideológicas, nós queremos saber de resultado no Estado do Espírito Santo. Nós estamos preocupados com o resultado para esse Estado. E é isso que a gente está buscando todos os dias. Nosso governo é um governo de resultado e a sociedade capixaba é uma sociedade que busca resultado permanentemente. É por isso, Itamar, que nós hoje estamos aqui representando o nosso governo para dizer a você e ao Sindiex que nós estamos juntos nesse trabalho. O comércio internacional sempre foi forte. A gente enfrentou desafios enormes, como disse aqui o presidente Marcelo Santos. Estamos enfrentando um outro desafio agora, que é o desafio do tarifaço do presidente Trump. Eu tenho plena convicção, nós juntos vamos continuar de novo vencer mais esse desafio. Obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho que estão fazendo e contem sempre conosco. Um abraço, gente, boa noite. Em nome da diretoria do Sindiex, muito obrigada pela presença nessa comemoração de 33 anos. E agora, vamos animar este momento. Vem aí, com vocês. True.